Fala meu parceiro, seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre conversas sociáveis. E nesse vídeo eu vou te explicar como você estabelecer inicialmente essas conversas sociáveis e quais os elementos que são mais importantes para que você realmente consiga se conectar emocionalmente com as pessoas, criar essa intimidade e em pouco tempo fazer com que elas queiram e tenham prazer em conversar com vocês. Primeiramente, pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, como eu disse no vídeo anterior, as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas, porém, elas precisam que você esteja completamente atento ao que elas estão falando. Se você for aquele tipo de pessoa que fez a pergunta, virou pro lado e não está prestando atenção, elas vão perceber isso e isso vai soar péssimo, entendeu? Ao contrário de você criar essa conexão, pode ser que você crie até uma antipatia da pessoa por conta do seu comportamento. Então, é essencial que você realmente esteja entregue àquela conversa, que você esteja prestando atenção, que você esteja focado e que você realmente tenha interesse nas coisas que você está perguntando para a pessoa para que a conversa sociável tenha sucesso. Segundo detalhe, o fator de observação é muito importante. Às vezes, numa conversa sociável, você pode iniciar a conversa baseado numa observação que você fez. Você pode iniciar a conversa baseado em uma situação que está acontecendo, sabe? Então é essencial que você tenha esse radar apurado para que você possa iniciar conversas pertinentes com as pessoas. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu citei no vídeo anterior que eu fazia visitas com um meu colega de trabalho que era mais experiente quando eu trabalhava com vendas? E ele sempre chegava nas empresas perguntando sobre coisas e conversando sobre coisas para criar intimidade com o cliente. Observava muitos porta-retratos que o cliente tinha em cima das mesas, porque às vezes era um filho, às vezes era a esposa, e isso era um assunto que ele usava para iniciar essa conversa sociável, entendeu? E para quebrar um gelo inicial para o cliente se sentir confortável e contar um pouco da história dele e tal. Não, já sou casado há 7 anos com a minha esposa, já tenho 2 filhos e por aí vai e tal. E aí o cara fica... É como se o cliente baixasse os escudos e começasse a contar sobre a vida dele, conversar com um amigo. E aí depois, na hora da venda, ficava muito mais fácil. Cara, tem uma cena incrível do The Office, que é logo na primeira temporada, se eu não me engano. Quem não conhece, é uma série de comédia sobre venda de papel. E o gerente lá é um cara totalmente retardado e ele vai para uma entrevista com um cliente junto com a chefe dele. E cara, lá na entrevista ele conta piada, ele só fala palhaçada, ele faz um monte de besteira e a gerente dele tava apavorada, né? Poxa, não acredito, a gente vai perder esse cliente, é muito importante, muito importante, muito importante. E ela envergonhadíssima com o comportamento do gerente, e ela era uma superior dele, né? Ela, meu Deus, eu vou demitir esse cara e por aí vai. Mano, chega um determinado momento que ele entra no assunto e o cara tá tão feliz por causa daquela reunião, porque o cara fala, pô, a gente tá acostumado com reuniões chatas, que os caras só querem falar de produto. Pô, eu vim aqui, comi, bebi, a gente contou piada, se divertiu e depois a gente fechou o negócio. É muito melhor assim, sabe? Então é exatamente isso que eu quero ensinar pra vocês, sabe? Como vocês podem fazer isso. E a grande verdade é que as conversas sociáveis, elas dependem do ambiente que você está frequentando. No conceito básico, conversas sociáveis iniciam quando você pergunta o nome das pessoas, você pergunta a idade das pessoas. Outro elemento de conversa sociável que você pode utilizar é você perguntar da onde a pessoa é, aonde a pessoa mora. Se a pessoa é turista, se ela for turista, ela está de férias, ela está passeando, ela está a trabalho. Todas essas coisas iniciais podem ser perguntadas. Outras coisas que podem ser perguntadas ou comentadas durante uma conversa sociável é sobre o clima, né? Sobre algum acontecimento atual, né? Ah, você viu que os casos de não sei o que aumentaram, ah, você viu que a inflação aumentou, ah, você tá vendo que o time tal perdeu a Copa do Brasil, enfim, tudo isso pode ser utilizado como elementos para iniciar conversas sociáveis. E as conversas sociáveis, pessoal, pode iniciar em qualquer lugar. Por exemplo, você já passou pela situação de encontrar com um vizinho seu no elevador e você não conseguiu puxar assunto, não conversou com ele? Aqui no meu prédio, por exemplo, eu estabeleço conversas sociáveis com os meus vizinhos, falando de futebol, falando de carro, falando do tempo, falando dos problemas do prédio, né? Enfim, então é uma coisa que você pode fazer.
Porque, às vezes, conhecendo pessoas, você vai se conectando, você vai ampliando seu ciclo social e aí, de repente, você consegue benefícios através disso. Outro ambiente que você pode estabelecer conversas sociáveis, por exemplo, numa fila de um banco, numa fila de uma balada. Mano, na fila da balada, cara, se você fica ali na fila que nem um idiota, esperando a sua vez de ser atendido, mano, você está perdendo uma oportunidade de socializar. Geralmente vai ter pessoas na sua frente e pessoas atrás de você. Você pode perguntar sobre as bebidas que vocês vão consumir, você pode perguntar se a pessoa está gostando da festa, você pode perguntar se a pessoa sabe que horas vai começar a banda, se a pessoa sabe que horas vai terminar a festa, se a pessoa sabe o que vai ter amanhã na região, uma outra festa, caso você esteja viajando, sei lá, uma coisa do tipo. Então, conversas sociáveis é você estabelecer aquela primeira conexão com a pessoa, só conversando sobre alguma coisa, para você ver se a pessoa quer interagir com você. Outro detalhe muito importante nas conversas sociáveis, pessoal, é você perceber os sinais se aquela pessoa está querendo conversar com você ou não. Se você está, por exemplo, num lugar, vou dar um exemplo, você está na fila de uma lotérica e aí você puxa a conversa com a menina e a menina fala, só te responde de maneira seca. Opa, essa menina aí não está querendo conversar com você. Agora, se ela é muito mais receptiva, você pode continuar a conversa e ver até onde aquilo vai, sabe? Mesma coisa dentro de um ônibus. O que você pode conversar com uma pessoa dentro do ônibus? Você pode perguntar alguma coisa sobre aquela linha de ônibus, se vai demorar para chegar muito no ponto final, você pode falar do clima, você pode pedir licença e sentar do lado dela e puxar um assunto sobre alguma coisa que você tem interesse, observa sobre ela alguma coisa e comenta de repente. Essa semana, eu estava na academia e eu vi uma menina fazendo um exercício lá. E aí, bem na hora, eu tava pensando assim, poxa, se eu fosse iniciar a conversa com aquela garota, como eu faria? E aí, fiz um scanner assim, né, no corpo dela, e eu vi que ela tava usando AirPods pretos, né, diferentes daqueles AirPods da Apple que são brancos. Se eu fosse iniciar a conversa com aquela garota, eu perguntaria, com licença, eu vi que tu tá usando esses AirPods, são bons? Pô, eu comprei um semana passada, já estragou, sabe? Então eu tô querendo agora comprar uma marca legal. Qual que é a sua marca? Isso é uma conversa sociável, você está fazendo uma pergunta, certo? E a partir dali você pode estabelecer essa comunicação. Na academia também pode acontecer a oportunidade de você perguntar sobre os exercícios, você pode falar sobre o clima da academia. Poxa, tá muito quente ultimamente aqui na academia, né? Ainda bem que a água tá gelada, sei lá, coisas desse tipo, sabe? Tudo isso que você pode fazer pode ampliar o seu círculo social e fazer você se conectar com as pessoas. E é um ponto de partida, porque futuramente você pode chegar naquela garota, conversar com ela numa balada, porque ela já vai ter visto você na academia, então você já não é um rosto totalmente desconhecido para ela, entendeu? Por isso é importante vocês estabelecerem essas conversas sociáveis, porque isso aí pode abrir portas incríveis. Eu usava muito isso na época da minha escola e da faculdade. Eu cumprimentava as pessoas nos corredores, conversava sobre time de futebol, conversava sobre os jogos internos da faculdade ou da escola. Eu perguntava sobre as provas, né? Perguntava para as outras turmas, já fez a prova de matemática, tal. Isso são conversas sociáveis que servem tanto para você buscar a informação, mas serve também para você criar essa conexão. E aí as pessoas vinham e perguntavam as provas para mim, sabe? Sempre que alguém vinha na minha sala, me reconhecia, porque eu já tinha conversado com aquela pessoa. Se eu encontrasse aquela pessoa numa festa da escola ou da faculdade, também aquilo seria positivo, sabe? Porque eu já tinha conversado com aquela pessoa alguma vez na vida. E eu quero que vocês entendam que esse treinamento aqui, ele serve justamente para ampliar o seu círculo social e fazer mais amizades, porque depois essas pessoas que te conhecem, elas vão servir para validar a sua reputação, vão te tornar uma pessoa mais conhecida, afinal você está conhecendo mais pessoas, as pessoas também te conhecem e você é uma pessoa mais conhecida. A pior coisa que você pode ser é uma pessoa totalmente desconhecida, uma pessoa totalmente antipática que não conversa com ninguém. Porque daí, cara, as pessoas às vezes nem sabem que você existe, e isso aí é muito ruim. Então façam isso, estabeleçam conversas sociáveis, perguntando o nome das pessoas, né? Perguntando de onde as pessoas são, de onde elas moram. Você pode perguntar também, por exemplo, numa conversa sociável, você está num coquetel. Um coquetel, uma feira,
ou alguma coisa do tipo, né, onde é uma parada mais profissional assim. Você conheceu uma pessoa, foi apresentado para alguém, opa, me diz aí, com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com tecnologia da informação. Pô, que bacana. Sabe, e você pode mostrar interesse sobre o trabalho daquela pessoa e perguntar para ela, né, quais são os seus projetos futuros? Pô, que bacana, isso aí é uma área que está crescendo bastante, tecnologia da informação, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, inclusive fora do Brasil. É uma área que está crescendo bastante, né? Que bom, cara, que bom. Você tem uma empresa disso, então? Ah, sim, eu tenho uma empresa disso. Eu presto serviços para o governo. Ah, então você presta serviços para o governo. Pô, bacana. E de repente, daqui a pouco o cara te revela alguma parada que ele está precisando, você pode fazer um negócio. Conversas sociáveis, cara, para ambientes de coquetel e de eventos, é perfeito. Recentemente eu fui num evento onde eu não conhecia basicamente ninguém. Um cara me convidou e eu fui nesse evento com a minha esposa e lá a gente, né, pegava a comidinha, né, pegava a bebida, por aí vai, e aí ficava meio de canto, meio com a orelhinha de pé para escutar o que o pessoal estava falando. E cara, às vezes uma conversa sociável pode vir disso, de você escutou a conversa, ou então, com licença, eu vi ali que vocês estavam conversando sobre criptomoedas. Vocês acreditam mesmo? É bacana investir nisso e tal? Pô, eu sempre tive interesse, tive muita curiosidade, mas eu não sei muito sobre isso. Agora tem criptomoedas, tem NFT, tem um monte de coisa assim, né? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. O que você sabe sobre isso? E ali vocês começam a conversar, sabe? Então, recentemente, como eu estava contando, eu fui num evento e comecei a conversar com as pessoas, aí conheci uma pessoa uma mulher lá que ela era hipnoterapeuta, e aí eu conheci outro cara que era dono de estúdio de podcast, e aí conheci outro cara que ele trabalhava com sites de viagens, e ele ganhava dinheiro através dos anúncios que ele colocava no site de viagem. Ele tinha milhares de blogs e sites de viagens assim. Acabei conhecendo um monte de gente nova, simplesmente porque eu não fiquei parado lá que nem um imbecil, sem conversar com ninguém, sabe? Me coloquei assim à disposição para conversar com as pessoas. Quando as pessoas me perguntavam as coisas, eu respondia também, né? Lembra que conversa sociável não é só você escutar a pessoa falando e não falar nada. Você também tem que retribuir, né? Você também tem que adicionar suas histórias, você também tem que contar a sua profissão, o que você faz, principalmente se a pessoa te perguntar, né? Vai acontecer alguns casos que a pessoa vai querer ficar falando eternamente. E aí você vai dando corda, vai falando, vai falando, vai falando. Quando você tiver uma oportunidade, você adiciona alguma coisa na conversa, sempre de maneira cuidadosa, porque às vezes você pode cometer o erro de querer se mostrar demais para outra pessoa e ela acabar achando isso meio errado, assim, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo investimentos e não sei o que. Daí você pega e fala, mas eu tô fazendo muito mais investimentos que você. Claro que você não vai falar uma coisa dessa, né? Mas é só tô falando aqui só pra você evitar. Bom, é basicamente isso. Essas são as conversas sociáveis. Agora eu vou fazer alguns pequenos vídeos, os próximos vídeos, né? Te dando alguns exemplos de conversas sociáveis que vocês podem ter em diferentes situações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na seção dos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Não se esquece de avaliar a aula.